Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui num episódio do podcast Dinheiro Foi Feito para Gastar. Você gosta de gastar dinheiro? Isso mesmo? Então você está no lugar certo. Dinheiro foi feito para gastar hoje, amanhã e principalmente no futuro para garantir a sua liberdade financeira. Hoje, nesse episódio, eu trouxe uma convidada que é uma cliente, virou uma amiga do peito. Certa vez a gente estava conversando e ela falou comigo que detestava planejamento financeiro, não entendia a importância do planejamento financeiro. E ela vai compartilhar com vocês hoje, né, você que está aqui me ouvindo, por que ela não gostava e se mudou alguma coisa na vida dela financeira. Flaviana, seja muito bem-vinda, obrigado por estar aqui compartilhando com a gente. Ela se chama Flaviana Araújo, uma empresária, empreendedora, e vai contar um pouco da história dela aqui. Seja muito bem-vinda, Flá, é um prazer estar com você aqui. Obrigada, Erasmo, prazer é meu. Eu fico muito feliz com o convite, é muito prazeroso hoje poder estar compartilhando aqui, principalmente com você, né? Que é uma pessoa que eu admiro demais, que eu respeito demais, e eu fico muito feliz em poder contribuir e bater esse papo aqui, vai ser muito, muito gostoso. Me fala um pouco de você, né? Você veio de uma cidade do interior perto de Belo Horizonte, né? E até você tinha me falado, né? Acho que foi esse ano passado, no Erasmo. Eu nem vim a Belo Horizonte, eu vim a Belo Horizonte quando eu tinha 15 anos. 15 anos. Eu sou de Sete Lagoas, né? Na verdade, eu sou um pouquinho depois de Sete Lagoas. Eu sou de Santana de Pirapama. O pessoal hoje conhece lá por causa da Paula Fernandes, né? Então, mas eu morei a vida toda em Sete Lagoas e eu era louca com Belo Horizonte, né? Com a capital. Mas só aos 15 anos que eu vim a primeira vez. E me apaixonei por Belo Horizonte e fiquei contando os dias para completar os 18 anos para que eu pudesse me mudar para cá. Mas desde de criança eu comecei a trabalhar muito jovem com meu pai. Meu pai tinha um comércio, né, lá na cidade, e eu comecei a empreender bem novinha. Então, aos 14 anos eu já trabalhava com ele, já cuidava ali do comércio dele, né? E então, desde jovem eu sabia fazer muito bem. Vender, então, amo, né? Vender é minha paixão. Legal. Mas trabalhar organizando o meu dinheiro, sabendo fazer isso, é que foi um problema para mim no início da minha carreira profissional, vamos dizer assim. Então, eu acho que até por cultura, né, Erasmo? A nossa família não tinha essa cultura de ensinar a usar o dinheiro da melhor forma, entender o entendimento de como usar. Então, isso eu sofri um pouco. E eu achava... pode falar. Você gostava de gastar dinheiro, né, Flávia? Eu achava que tinha que ganhar e gastar. Isso era que era. Na verdade, a gente tinha uma cultura que as pessoas comentavam assim: se eu fizer dívida, eu trabalho mais e aí vai ser melhor. Então a gente fazia dívida e gastava pra caramba e trabalhava, né? Ia trabalhando, só que a gente esquecia que precisava poupar para os momentos de emergência, né? Nem sempre você vai estar produzindo tão bem, às vezes o mercado, às vezes a gente mesmo, e isso foi um dos meus problemas, né, na vida. Agora me fala um pouco, Flá, da sua história, como que você se tornou uma empresária, né? E também há algumas questões que aconteceram lá no início e que, financeiramente falando, que depois você conseguiu romper tudo isso, né? Então, eu vim para Belo Horizonte com 18 para 19 anos, e aí vim trabalhar, estudar. E aí, trabalhando, estudando, de repente eu engravidei, fiquei grávida do meu filho, que eu tenho um filho hoje com 17 anos, e aí eu me vi numa situação complicada, porque eu estava trabalhando, naquela época não é que pudesse mandar embora uma mulher grávida, uma pessoa grávida, mas me mandaram. E aí eu me vi grávida em Belo Horizonte, numa capital, sem emprego. E aí buscar emprego grávida era uma coisa bem difícil, né, de conseguir.
E aí eu comecei a empreender em Belo Horizonte. Eu não queria voltar, e aí eu montei a minha primeira loja, só que pela questão financeira, da organização financeira, até do entendimento profissional mesmo, eu produzia muito, mas a organização zero. E aí, com a crise de 2008 que veio, né, foi uma crise que pegou tantos já organizados quanto os não organizados, pegou todo mundo, e no meu caso foi um desastre, né? A nossa empresa foi ali a minha primeira falência, né? E foi uma falência muito dolorida. E aí eu tinha um filho muito novinho e quebrei, fali ali de uma forma muito complicada, mas para mim foi ali o divisor de águas, né? Eu quis depois falar o seguinte: eu vou me organizar. Pode falar. Entendi. Ô, Flá, isso que você acabou de falar, eu tenho encontrado muitos e muitos empresários assim, pessoas assim, que sabem fazer dinheiro, que empreendem, que vendem, que eu até falo, ó, sai do pó, do nada, criam negócios, fazem dinheiro, tem um volume de dinheiro circulando na mão que a maioria das pessoas não tem, e essa pessoa não vive bem financeiramente, né? Nosso podcast aqui, Dinheiro Foi Feito para Gastar, o objetivo é realmente ensinar as pessoas, poxa, dinheiro foi feito para gastar, hoje, amanhã e principalmente depois, né? Que talvez no depois, no futuro, é que a gente mais precisa de ter uma liberdade financeira, uma tranquilidade financeira, e muitas pessoas não têm. A gente está, não sei quando que você está ouvindo o nosso podcast, nós estamos gravando na reta final do ano de 2022. 2022. E eu pergunto sempre para os clientes, quanto de dinheiro já passou na sua mão esse ano? E o que você fez com o dinheiro? Tem gente que chega numa situação, lá, e aí? Pô, fez dinheiro para caramba e não tem nada, né? Eu acho que por vários motivos, né, Erasmo? Eu acho que o primeiro ponto é a cultura mesmo, essa cultura de aprender a usar o dinheiro, aprender a gastar o dinheiro da forma correta, né? Eu acho, mas aí tem outras questões psicológicas, tem outras questões que são físicas, tem questões assim, infelizmente, que se a gente não procura essa ajuda, se não procura o entendimento da forma correta, a gente não aprende mesmo. Eu vejo pessoas assim, já com a idade bem avançada, que ganhou muito dinheiro mesmo e até hoje não aprendeu. E ainda é triste quando você escuta falar assim, eu não aprendo mais. Aprende sim, não tem ninguém que não aprende mais. E principalmente, se aprendeu a ganhar tanto dinheiro, como que não vai aprender a organizar, né? Essa questão de gastar bem, de usar bem o dinheiro. Mas eu quis aprender, né? Nosso tema hoje do podcast, né, é eu não gostava de planejamento financeiro. Então eu quero pegar nesse ponto. Que chave de virada é essa que você enxergou, né, que a situação financeira tinha que ser olhada de uma outra forma e deu certo? Então, quando aconteceu essa questão de quebrar, e aí eu precisei voltar a buscar emprego, aí já numa situação diferente, com um filho novinho, e fui buscar emprego no mercado, aí voltei a ser funcionária, né? E nessa empresa que eu voltei a ser funcionária, era uma empresa que, da mesma forma, faturava muito, 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 mas completamente desorganizada para a questão de como gastar o dinheiro. E assim que eu virei sócia, assim que eu virei funcionária, eu comecei, como eu já tive uma empresa, eu acho que esse sentimento de dono não saiu de mim. Então eu cuidava dessa empresa como se fosse minha, e eu era só funcionário. Mas e tentava controlar a forma de gastar. Tudo aquilo que eu tinha errado na minha, eu não queria que ela errasse ali, né? Que a dona errasse. E aí a gente começou a trabalhar muito e começou a tentar organizar o lado financeiro, né? E em seguida eu virei sócia dessa empresa. Só que quando eu virei Legal. sócia, da empresa, a empresa já tinha um histórico financeiro muito complicado, e aí a gente tentou organizar, buscar ali pessoas que nos ajudassem, né? Porque hoje eu dou muito valor às consultorias, aos conselheiros verdadeiros, aqueles que a gente sabe que precisa, e isso é necessário, né? Naquilo que eu não sou boa, eu não tenho que tentar ser boa, eu posso buscar uma ajuda, né? Então, a gente buscou ajuda para organizar essa empresa e a gente percebeu que estava muito difícil organizar. Então, quando a gente comprou a empresa, quando eu virei sócia da empresa, em seguida eu virei
dona da empresa, a antiga sócia acabou vendendo a empresa toda para a gente resolveu mudar completamente a empresa. E foi assim, quando até muitas pessoas do mercado nos acharam, nos julgaram, né? Muito doidas, porque a gente trocou completamente a empresa no interesse de organizar, e principalmente financeiramente, porque da forma que estava, a empresa não aguentaria muito tempo. E aí a gente trocou tudo. Começou do zero de novo toda a empresa, trocou os contratos, a gente começou a rescindir os nossos contratos, né, com os clientes, exatamente no interesse de fazer a empresa começar de forma organizada, né? E aí a gente começou a trabalhar, a cancelar contratos e fazer novos contratos, porque os contratos eles tinham muito trabalho, mas a questão financeira não tinha sido pensada. Então ela não sustentava o projeto todo, né? E aí a O gente que começou você a pensar acabou de nisso. falar é uma coisa muito importante que eu quero até ressaltar. Vou te interromper, Pode porque interromper. às vezes é necessário você dar alguns passos para trás É. para você recomeçar da maneira certa. E isso não é fácil, né, Flávia? Não é fácil. Eu já te contei essa história, na verdade, você foi uma das pessoas que mais me ajudou a me organizar financeiramente, mas eu acho muito legal, por exemplo, nessa empresa eu trabalhava com órgãos públicos, né? E aí todo mundo falava assim: trabalhar com órgãos públicos é muito complicado, é muito difícil, porque existe a questão de muita coisa errada. E eu falei: não é isso que eu quero para minha vida. Se for para trabalhar da forma correta, eu vou buscar a forma correta de trabalhar e fazer essa empresa dar dinheiro. E aí foi o que a gente fez. A gente definiu a estratégia do que a gente queria, tanto para o lado profissional quanto para a questão financeira, e começou a cancelar todos os contratos. Todos os contratos que a gente percebia que ele não gerava o valor necessário, a gente cancelou. E aí tinha gente que falava: você é louca, você vai cancelar um contrato desse? Eu falei: vou, e vai abrir de novo nova licitação, e se for da maneira correta, a gente vai ganhar de novo. E foi assim que a gente fez. Começamos a cancelar e começamos a participar de todas as novas licitações, e aqueles contratos que eram da forma correta, da forma devida, né? Tanto com o planejamento financeiro quanto com o planejamento do trabalho, a gente começou a ganhar. E aí, graças a Deus, foi o crescimento dessa empresa. E essa empresa começou a crescer de uma forma muito estruturada, muito organizada, com uma forma planejada financeiramente. E aí, quando a gente estava assim com a empresa já no nível que a gente gostaria de estar, com o valor da empresa necessária, você foi um dos meus consultores na época, a gente decidiu vender essa empresa, né? E aí eu montei a empresa que nós somos donos hoje, que é um cowork, né? Que na verdade era aquilo que eu queria para mim, que era uma empresa com um ambiente compartilhado. Eu gostaria de estar no meio de outros profissionais, eu gostaria de estar numa empresa completamente diferente dessa outra empresa, né? E aí a gente montou a OK Coworking, que é a nossa empresa Mas hoje. tem um outro ponto que eu quero ressaltar agora, quero te interromper. Pode Como falar. que esse negócio, você pega uma empresa que está ruim, organiza ela, ela começa a funcionar, começa a dar dinheiro e você vende? Eu aprendi que dinheiro foi feito para gastar, né? Eu aprendi com você. Aprendi muito bem isso. Então, eu vendi porque eu entendi que eu precisava trabalhar e eu precisava fazer o meu lado profissional crescer. Essa empresa, ela realmente foi assim, mudou minha vida profissional, a minha vida pessoal. Ela mudou completamente a minha carreira, a minha estrutura de vida hoje, mas ela não era aquilo que eu desejava para mim. Quando eu entrei nela, eu entrei porque eu precisava de dinheiro, eu precisava trabalhar. Mas ela não era o meu desejo de carreira, ela não era aquilo que eu queria para a minha vida, até porque o público que trabalhava, que eram órgãos públicos, não era um mercado que eu desejava ali naquele momento, né? Mas eu fazia o que tinha que ser feito da forma correta. E assim que eu vi a oportunidade de poder viver uma vida do jeito que eu gostaria de ter, né? De trabalhar do jeito que eu gostaria, parar de viajar como eu viajava. Eu viajava muito. Meu filho hoje está com 17 anos, mas eu passei a infância dele toda viajando. Eu saía às 2 da manhã para pegar a estrada e chegava de novo 10 horas da noite e viajava. Eu cheguei a dirigir 1.200 quilômetros num dia. E para ir Nossa, voltar, eu não tinha a família isso,
A família do meu marido não mora em Belo Horizonte, a minha família não é de Belo Horizonte, eu não tinha quem ficasse com meu filho, então eu fazia bate-volta todo dia na estrada. Então, é um mercado que ele necessita disso, né? Ele necessita de um acompanhamento presencial. Hoje mudou muito porque está muito online, né? Está tudo muito online. Então, o pregão é eletrônico, mas o meu mercado necessitava dessa presença. Então, e eu não queria isso por muito tempo. Me Mas cansava muito. isso é uma maturidade muito grande que você teve, né? Que muitas pessoas às vezes não entendem isso, que é necessário você abrir mão de uma coisa para conquistar uma outra. Não é só o lado financeiro, né? Mas você se planejou financeiramente para isso, né, Flaviana? Isso é Exatamente. uma coisa que muitas vezes as pessoas, eu vou mudar de vida, eu vou fazer o plano B, eu vou dar um looping na minha vida. Mas, poxa, é ótimo fazer isso, é possível fazer isso, mas tem que ter um planejamento financeiro, porque dinheiro foi feito para gastar, né? E toda essa mudança vai ter que gastar dinheiro, né? Então, quando a gente faz o planejamento, você consegue, né? E aí começou uma empresa, né, a Cowork, e que agora está dobrando de tamanho, em plena nesse momento que a gente está passando. Me conta sobre isso. Então, e isso aí tá. Eu acho que o tema do podcast, essa questão de achar que não sabia planejar, que achar que não sabia gostar, né, do planejamento financeiro. Quando eu comecei a trabalhar, eu pensei o seguinte: tá, eu vou trabalhar e outras pessoas, né? O meu marido, foi sempre o meu sócio ali, ele que cuidava da área financeira, porque isso eu não queria mexer, eu não queria fazer. E eu percebi que eu precisava, né? Depois de conhecer esse lado bom de se organizar financeiramente, eu percebi que eu precisava gostar, isso era necessário. Se eu quisesse de fato me organizar profissionalmente, financeiramente, para poder trocar esse meu estilo de vida, eu precisava gostar. E aí eu comecei a buscar mais, a tentar entender um pouco mais e comecei a perceber do quanto dava para gastar, mas dava para gastar bem o dinheiro. E aí eu comecei a trocar os meus hábitos, né? E comecei a pensar em como eu poderia fazer. E aí, quando você começa a fazer essas contas, eu acho que talvez você nem sabe, acho que eu nunca te falei isso. Mas uma vez quando você me contou, não, você contou numa palestra e eu peguei para mim, né? Como se fosse para mim. Você contou numa palestra aquela sua organização para uma viagem para Paris, lembra? Quando você Sim. começou a juntar de um lado para fazer uma outra coisa que era um sonho seu, e eu falei, gente, que coisa mais fantástica isso, é o lado gostoso, né, do planejamento, porque o processo do planejamento, ele às vezes ele é doloroso, né, ele dá muito trabalho, ele demanda muita energia da gente, né, tanto no planejamento quanto na execução, mas só que aí você pensar no final. E quando você me contou desse planejamento seu, e aí vocês viajaram, e aquele final ali é muito gostoso. E eu falei, tá, então eu vou me planejar. Se eu quero ter uma outra empresa que me dê tanto quanto essa empresa me dá financeiramente, e com reconhecimento profissional que eu já tenho, porque o meu reconhecimento profissional na outra empresa era muito grande, eu já estava num nível muito bom. E perder isso é muito ruim. Por mais que eu quisesse mudar de vida, mudar profissionalmente, eu não gostaria de perder aquele reconhecimento profissional. Mas aí eu comecei a pensar nesse planejamento, né? Foi quando eu pensei assim, tá, então eu preciso gostar. E aí eu comecei a planejar o lado financeiro para mudar a minha carreira, né? Para fazer uma transição de carreira, que hoje eu sei que eu fiz isso e eu nem sabia na época que era isso, né? Que era o nome era esse, né? E aí a gente começou a montar a OK, e eu ainda tinha a outra empresa, que é o Instituto Zuriel, né? E eu ainda tinha essa outra empresa, mas montei a OK. E você que conhece o espaço, que conhece a OK Cowork, você sabe o quanto eu amo aquele lugar, o quanto eu gosto de cuidar dali. Então, no início, que eu não tinha tempo para cuidar, aquilo para mim me doía, mas eu estava num processo de organizar a outra empresa, de fazer a outra empresa crescer e deixar a OK começando ali e aos poucos, para depois, quando eu conseguisse planejar ela, cuidar dela, fazer aquela empresa ser a empresa que eu gostaria que fosse, para ter o valor que ela tinha quando eu vendi,
E aí eu teria dinheiro e tempo para cuidar da outra empresa, né? Ô, E aí Flá, foi nesse momento aí eu quero até ressaltar um ponto que eu lembrei aqui agora, você contando essa história, de você, eu acompanhei toda essa transição, né? De você começar a ok, começar a desenvolver, e de repente você vê todo mundo da ok indo embora, indo para casa, e você ficar com aqueles espaços todos vazios. vazios. Que aconteceu naquele momento e como que as finanças foram naquele momento? Não, Erasmo, isso foi. Hoje pensar nisso é uma coisa muito doida mesmo, porque a gente vendeu a outra empresa em 2019 e a pandemia começou, e aí eu tive um prazo para entregar a outra empresa, né? E eu lembro do prazo encerrava ali em fevereiro, quando eu entreguei a outra empresa, e a pandemia começou em março. Então, quando eu Isso. falei assim, agora eu vou ficar tranquila, porque eu já entreguei a outra, eu vou me dedicar a essa, e a OK estava muito bem na época, já tinha um público muito interessante frequentando, né? A casa cheia, e começou a pandemia. E aí, de repente, ninguém queria mais sala, ninguém podia fazer mais reunião, ninguém podia fazer mais Reunião. treinamento, ninguém podia fazer nada. E o nosso espaço ele é para isso, né? Ele é para compartilhar, é para unir pessoas, é para convivência de profissionais, e de repente isso não podia mais ser feito. Aí eu falei, meu Deus, que loucura, o que eu vou fazer? E aí o planejamento financeiro fez toda a diferença. E aí a reserva, que eu nunca tinha dado valor na vida, fez toda a diferença. Porque, como a gente falou há um pouco atrás, a questão psicológica mexe muito com a gente, né? Às vezes não é nem a pessoa tem um financeiro muito alto por algum motivo, a questão, mas o psicológico mexe muito. Então, quando eu percebi que parecia que estava tudo fechando, que a OK não ia ter mais cliente, e aí eu falei, meu Deus, o que a gente vai fazer? Só que aí tinha uma diferença, né? Eu tinha um fundo de reserva. Eu tinha Isso. uma questão financeira organizada. Então, eu não precisava entrar em pânico, eu não precisava sair vendendo tudo ou fazendo tudo de qualquer jeito. E outra coisa, Erasmo, eu tinha bons consultores do meu lado, eu tinha bons profissionais do meu lado. Então, eu tinha um consultor financeiro muito top, eu tinha um consultor jurídico, eu tenho, né, uma equipe jurídica muito boa, um consultor financeiro muito bom, um planejador financeiro, meu consultor contábil, eu tinha uma equipe muito boa do lado. Então, isso fez toda a diferença, né? Aí passou essa turbulência toda, a casa encheu novamente, principalmente essas questões do híbrido, né? Das pessoas quererem um lugar, às vezes trabalhar, não aguentar ficar em casa, né? Um cowork. Aí você voltou com a casa cheia. Aí Não, você tranquilizou, ou por que você foi inventar de dobrar o tamanho da sua empresa agora? então, Erasmo, isso é uma coisa muito interessante, porque muitos espaços de Isso é cowork gostar de fecharam. gastar dinheiro e viver perigosamente, né? Nesse Não Brasil é? nosso. Não, Mas dinheiro muita foi feito gente. para isso, né, Flávio? Pois é, e se a gente não gastar dinheiro da forma correta, a gente não cresce, não desenvolve, não tem jeito, né? No meu caso ali, hoje a capacidade da OK já tá lotado, graças a Deus, tem fila de espera, então eu preciso de um novo espaço, ou então eu vou ficar só daquele tamanho ali, né? Mas Só um adendo aqui, para quem não conhece, né? O OK Cowork é um cowork na região da Pampulha, no bairro Castelo, em Belo Horizonte. Quem não conhece, eu oriento que busque informações, que é um lugar sensacional e agora está dobrando de tamanho, né? Em breve teremos novas instalações lá e que vai agregar muito mais a você, a seu negócio. Quem tiver interesse, entre em contato com o OK Cowork. vai ter sala de podcast, sala de treinamento, vai ter um spa, vai ter cozinha escola, vai ser um espaço muito legal, principalmente para a região da Pampulha, né, aqui em Belo Horizonte, porque o nosso espaço, o trabalho nosso aqui é muito regional, né, Erasmo? Então, é Sim. para agregar valor às pessoas da região aqui da Pampulha mesmo, e a gente tem feito um bom trabalho, então eu tenho que ficar muito feliz com os nossos resultados, né? E sabe uma coisa, Erasmo, que é legal? A pandemia parou muita gente. A OK não fechou um dia, não parou um dia sequer. Aí você fala assim, mas por que não parou? Porque a gente se planejou para não precisar parar. A gente cuidou daquilo que era necessário para ficar aberto. Tudo que precisava ser feito
para manter a OK aberta e todas as pessoas seguras, todo o ambiente preparado para esse momento, a gente conseguiu fazer de uma forma organizada, planejada. Então, a gente não parou um dia sequer. E aí, a gente começou a focar no profissional que também não poderia parar. Então, teve muitas situações, por exemplo, o jurídico não poderia parar, o setor administrativo não parava. A gente parou de receber novos clientes, mas aquele cliente que chegava para trabalhar no seu escritório, ele poderia trabalhar normalmente. Então, eu parei de fazer treinamentos. Então, a sala de treinamento virou sala privativa, né? Então, eu não tenho hoje sala de treinamento mais, porque o espaço de sala de treinamento lá virou algumas salas para atender outras empresas. Então, a gente parou de fazer reuniões com grupos grandes de pessoas, ficou só o espaço para reuniões online. Então, sala de reunião virou sala privativa. Então, tudo que era necessário ser feito e o que dava para ser feito naquele momento, com toda a segurança, a gente fez, né? Adaptou, né? Adaptou a nova realidade, né? E agora está dobrando de tamanho. E agora está dobrando de tamanho, Erasmo. A gente está expandindo, né? Não estou abrindo nova unidade. Muita gente me pergunta se eu abrir para outros espaços, se eu estou fazendo franquia da OK. Ainda não é o caso. E a gente só vai expandir e a gente vai dobrar de tamanho, mas aqui no mesmo espaço, né? A gente está construindo um anexo ao lado. E tá ficando muito legal, muito legal, muito legal. E sabe o que é uma coisa que você sabe, né? Você me acompanhou muito, todos os dias a gente discutia muito sobre isso. A gente começou a cotar essa expansão lá no início da pandemia, né? Para cotar o valor da construção lá no início era 1, a gente está terminando agora com o valor assim quase que triplicado, né? Da 3 obra. vezes mais, né? Haja planejamento financeiro para gastar esse dinheiro, né? Haja planejamento. Então, assim, se não for muito planejado, eu acho que é aí que a gente se perde, sabe, Erasmo? Porque às vezes o sonho de empreender ele é tão grande que você vai fazendo, você vai desenvolvendo o que tem que ser feito. Mas não adianta, uma empresa ela foi feita para dar lucro, e se ela não der lucro, não adianta querer fazer. Então a gente calculou muito isso, né? Se compensava fazer essa expansão, se compensava fazer esse novo investimento, tanto em tempo, porque é um desgaste de tempo, é um desgaste de energia muito grande, um desgaste financeiro absurdo, mas isso foi muito bem planejado, né? E aí, até o cálculo de quanto que eu vou gastar para o tempo que eu vou repor esse dinheiro, de como que esse dinheiro volta, porque se isso não for feito, eu gasto agora, faço a empresa acontecer e daqui a pouco ela não tem retorno, eu tenho que fechar a empresa. E isso é o que acontece com muitas pessoas, né? Legal, muito bom. É uma aula de planejamento financeiro que a gente tem aqui hoje no podcast, Flaviana. Olha, eu agradeço imensamente. A gente conversou sobre vários assuntos aqui, né? Agora, Eu tão falo bom. muito, né? Não, mas é tão bom ver você, eu que te conheço há muito tempo, ver você falando de planejamento financeiro de uma forma hoje que você não falava, falando com gosto, falando com brilho no olho, falando que dá resultado fazer planejamento, até para você saber que uma obra, que um investimento era X e agora é 3X. E da onde que vai sair o dinheiro para fazer isso? Vai ser recurso próprio? Vai usar... Porque aí que as pessoas têm que saber usar o dinheiro. O dinheiro foi feito para gastar. Ninguém vai levar esse dinheiro para outro lugar. Agora, vamos trabalhar bem esse dinheiro, porque a gente está trabalhando para garantir a liberdade financeira, não é isso, Flávio? É verdade, Erasmo. E se não for assim bem pensado, a gente sofre muito, né? O desgaste é muito grande. Então, não dá para trabalhar só pelo dinheiro, né? Não pode ser assim, né? Senão fica muito difícil, muito pesado, né? E eu tenho visto muitos empresários desistirem, muitas pessoas que acabam desistindo, e não é porque ele não era bom, a cara era muito boa às vezes, mas é porque ele não se organizou da maneira correta, ou ele não buscou um consultor correto, e a consultoria, gente, os bons profissionais estão aí para isso, né? A gente precisa ter essa consciência de buscar informação, de buscar
essa ajuda, porque às vezes eu sou um profissional muito bom naquela área que eu faço, mas eu preciso de ajuda numa outra área, então tem que buscar essa ajuda, né? Tem que É buscar um isso. profissional top, sabe fazer dinheiro, mas não sabe gastar bem o seu dinheiro. Por isso que o nosso podcast se chama Dinheiro Foi Feito Foi para feito. Gastar, né? Verdade, Então, foi Flá, mesmo. Hum. a gente já está chegando ao final, né? Eu quero te agradecer, você que está me assistindo aqui, agradeço mais uma vez a sua audiência, né? Se você tiver interesse e tiver alguma dúvida, mande uma sugestão de tema para a gente trabalhar aqui no podcast. Grave a sua pergunta, mande aqui para mim, vai ser um prazer responder, né? Pela plataforma que você está ouvindo a gente, você pode mandar a sua pergunta, sua sugestão, que eu vou estar trabalhando aqui e tratando aqui no podcast Dinheiro Foi Feito para Gastar. Se você está gostando, tá bom para você, compartilhe isso. Flaviana, deixe seus contatos, fala aí sobre o OK, né? O que é OK, o que é OK vai proporcionar para os negócios, para as empresas, a partir de agora, do início de 2023. E deixe seus Então, contatos. Então, o meu contato aqui, o Instagram, né, gente? Todo mundo hoje busca no Instagram e realmente é uma forma mais fácil de buscar. Então, o nosso ali é o @okcowork, o OK completo, né? OKAY Coworking, que é o nome da OK. O telefone é o 3318-6118, que também é o WhatsApp. Então, quem precisar pode chamar lá, que a gente responde bem rapidinho. A OK funciona de segunda a sábado e todos os feriados, porque a gente tem cliente para isso, tá planejado, né? Esse funcionamento assim. Então, quem precisar, e a ideia é essa: é compartilhar espaço, compartilhar profissionalismo ali o tempo todo. Então, quem tiver com esse interesse de conhecer um espaço compartilhado, de entender sobre isso, às vezes você teve uma experiência ruim num outro espaço, mas não se feche para isso não, viu? Porque tem muito espaço legal, muito espaço interessante para se conhecer e muitas coisas boas para serem compartilhadas. A gente tem um evento, né, Erasmo, que chama Business Club, que é o nosso evento de network e de troca de experiências, que a gente antes fazia todos os meses, a gente chegou a fazer por muitos anos seguidos. Com a pandemia a gente mudou um pouco e agora com a obra a gente resolveu esperar um pouco mais para as novas salas de treinamento e ficarem prontas e a gente conseguir fazer um trabalho melhor. Mas a partir do próximo ano a gente volta com esse projeto que chama Business Club. Então você que quer saber um pouco mais pode entrar em contato com a gente que a gente explica sobre isso, viu? E é isso, Erasmo. Te agradecer demais pela essa oportunidade. Você está sempre me ajudando, me auxiliando. Inclusive, você não tem noção do quanto você ajuda os profissionais que compartilham aqui com a gente. Todo mundo tem uma história para contar que aprendeu com você. E esse seu trabalho é incrível, viu, Erasmo? É muito bom. Obrigado, Muito Flá. Foi um bom. prazer te receber aqui, compartilhar. A Obrigada. gente tem muito assunto, né? A gente pode fazer um podcast só sobre, por exemplo, business network, né? Que é tão importante para as empresas hoje, e o ambiente de um cowork, quanto é rico, quantos negócios já surgiram ali dentro daquele cowork que você criou ali, né? E florescendo e todo mundo se ajudando, né? Tem muito, Isso eu tem, acho que daria um outro episódio. Daria. Hoje eu fico pensando assim, quando alguém me pergunta, Flaviana, você já está fazendo franquias? Eu falo, eu não, mas eu tenho cliente meu que começou dentro da OK, que já está franqueando, já está Brasil todo. Eu falei, gente, que coisa mais sensacional. E o projeto começou aqui, né? Olha que é muito Legal. legal. Flá, Obrigada, Erasmo. obrigado, né? E você que está nos assistindo, obrigado mais uma vez. No próximo episódio, fique de olho, coloque o sininho aí para você ser notificado. Muito obrigado e dinheiro foi feito para gastar. Hoje, amanhã e principalmente para garantir o seu futuro financeiro. Até mais. Tchau.